Fala no irmão que está do lado, seguindo o novo caminho. Fala o caminho da unção. Por que eu trouxe esse tema, seguindo o novo caminho? O caminho da unção. A unção é alguma coisa que atrapalha hoje muito as igrejas. O porquê Deus envia a unção? A unção é o único meio que nós temos para desgraçar a obra do diabo aqui na terra. Igrejas sem unção são lugares onde Satanás vem, faz e desfaz normalmente. Porque não há quem consegue meter ele em silêncio. Quando existe um homem dotado do conhecimento espiritual e levado na dimensão atmosférica através da unção, este homem consegue guerrear o reino das trevas. E através desse homem, a doença já não tem poder dentro da igreja. Através desse homem, a falta de direcionamento já não tem poder dentro da igreja. Porque homens com unção são homens enviados para desgraçar a obra total do diabo aqui na terra. Aleluia. Aleluia. Quando se levantarem homens com unção, eles vão conseguir desgraçar a obra do diabo aqui na terra. Por que hoje em dia o povo de Deus sofre? O povo de Deus sofre por falta de unção na terra. O povo de Deus sofre por falta de ter um homem direcionado por Deus para meter eles no caminho reto. Você precisa conhecer a unção que se esconde em você. Porque por causa da unção que se esconde em você, muitas vidas serão transformadas e muita obra do maligno será destruída. Aleluia! Não existe combate espiritual sem que você se envolva na espiritualidade. Toda pessoa que deseja combater o reino oposto precisa aprender a se envolver no reino de Deus. E só assim a graça divina estará disponível e com isso combater o reino das trevas. Deus nos concede a unção para desgraçar a obra do diabo aqui na terra. Se não existir homens com capacidade de desgraçar a obra do diabo, sempre vai existir doença no meio do povo. A Bíblia fala que não haverá estéreis no meio de nós. Por que dentro da igreja ainda há pessoas que não conseguem conceber? A Bíblia fala que o poder de Deus está disponível para aqueles que lhe buscam. E por que ainda as dificuldades, como por exemplo doença, tem que estar no meio da igreja? Por essa razão Deus levanta homens diferentes. E o maior problema hoje em dia é a falta de entendimento das pessoas, porque se acostumaram a ouvir simplesmente palavras. Precisamos homens e mulheres que oram constantemente para que a unção se entronize no meio da igreja e seja natural no meio de nós. Enquanto nós não conhecemos o poder de Deus, vamos pensar sempre que libertação é feitiçaria. Enquanto nós não conhecemos o poder genuíno de Deus, vamos pensar sempre que profecia é bruxaria. Irmão, alguns fazem isso por intermédio da bruxaria. A Bíblia fala que virão muitos falsos, mas não existe falsidade sem originalidade. Aleluia. Antes que exista o falso profeta, Deus chamou o verdadeiro profeta. O reino das trevas é a cópia daquilo que é o reino de Deus. Para existir falsos pastores, primeiro tem que existir verdadeiro pastor para eles tirarem cópia no verdadeiro. Para existir falso profeta, primeiro tem que existir o verdadeiro profeta para tirarem cópia no verdadeiro. Não sei se você está falando. Aleluia. Tem que existir o verdadeiro. E os verdadeiros homens são aqueles que não se corrompem por causa do dinheiro. São aqueles que não se corrompem por causa das dificuldades. São aqueles que não abandonam a cruz para ir banhar, para profetizar. São aqueles que não abandonam a cruz para ir nos quimbandeiros, para a igreja crescer. Os verdadeiros homens de Deus obedecem aos processos, depois Deus lhes exalta grandemente. Deus vai te exaltar se você aprenderes a confiar mais nele. Mas quando você começa a duvidar do poder dele, é difícil Deus se mover com aquele poder na tua vida. Deus se move na dimensão da tua fé. Se você crê que Deus é capaz de curar com a sombra, assim como aconteceu com Pedro, Deus pode te curar com a sombra. Se você crê que tocando na orla de Jesus Cristo pode ser curada, assim como a mulher do fluxo de sangue, Deus pode te curar. Se você crê que através da tua roupa as pessoas podem ser curadas, assim como Paulo, entre outros, Deus pode te curar. A maneira como você acredita em Deus é a mesma maneira como Deus se revela na tua vida. Por que hoje em dia muita gente vê o poder de Deus como feitiçaria? Por exemplo, a igreja se falam de palavra. Quando eles veem uma igreja falar do poder de Deus, não estou falando de feitiçaria, estou falando do poder de Deus, eles começam a questionar, não, aquele é feiticeiro. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Olhando para ele, se movia de um jeito diferente. Falaram que ele expulsa demônio através de quê? De Beelzebul. Aleluia. É normal as pessoas questionarem a tua originalidade, mas isso não te deixa, não faz você deixar de ser original. A unção de Deus é um poder genuíno. Imagina um homem chamado Pedro com João, que estavam aí no templo aí a orar.
Quando eles chegam na porta, encontram um homem a pedir esmola. Em vez de lhe dar dinheiro, olha para ele e lhe diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou. Levanta e anda. Imagina esse homem cheio da unção divina. Significa que nós podemos chegar nessa mesma dimensão desde o momento que nós começamos a crer mais em Deus. Eu estou a falar com alguém nesse lugar. Aonde é que se encontra o verdadeiro segredo da unção? O verdadeiro segredo da unção se encontra no sacrifício. Lembre-se que Jesus já era Jesus antes da criação do mundo, mas só conseguiu sentar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso depois de ele morrer, se sacrificar pela sua vida. Isso significa que todos aqueles que se sacrificam encontram o verdadeiro poder, porque a mão direita de Deus é poder. Isso se encontra no sacrifício, oração de madrugada, joelho no chão, aleluia. Sacrificas de madrugada para falar com o Altíssimo e depois começam a te chamar feiticeiro, porque não sabem um tipo de sacrifício que você paga. Eu não sei se vai falar com alguém nesse lugar. O maior problema das pessoas é por não se sacrificarem como você se sacrifica na oração. Eles te criticam como se você fosse feiticeiro. Eles não sabem o nível de sacrifício que você paga. Quando as pessoas às vezes olham para ti, eles pensam que você ora como eles. Irmão, o poder de Deus não é brincadeira. Hoje em dia nós pensamos que o poder de Deus é brincadeira por causa dos sermões que já ouvimos a respeito do poder de Deus. Começamos a limitar o poder de Deus hoje em dia. Falamos: Deus já não opera até aí, Deus já não pode curar, Deus já não pode nos visitar com a sua graça, Deus já não pode nos visitar com o seu poder, com a sua unção. Isso não existe para eles, mas para quem se dedica na unção divina, sabe que isso existe. Aonde há um Deus, irmão, supremo, os filhos de Deus podem viver toda a grandeza. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Significa que quando estamos a falar de tudo é possível, o que é que isso significa? Olha, muitos homens pensam que essa palavra se exprime simplesmente na palavra de Deus. Não, isso mesmo, tudo é possível, podemos aprender tudo. Não, o poder de Deus não tem limite. Quando a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê, irmão, estamos a falar de um poder que não tem limite. Através da unção divina podemos fazer todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala que tudo é possível. Deus existe e o poder dele também é real. Se nós conhecemos o Deus que nós buscamos desde Gênesis e Apocalipse, veremos que sempre Deus trabalhou com o poder da unção. A Bíblia retrata que Deus usou Elias, foi um dos grandes profetas na Bíblia. Deus usou Elias, e quando Elias estava prestes a morrer, Deus lhe mandou consagrar Eliseu em lugar dele. A Bíblia retrata que Elias disse: se me veres a subir, receberás a dupla porção, porque Eliseu pediu a dupla porção. Quando Elias sobe, a Bíblia fala que Eliseu pegou a capa de quem? De Elias. Pegou a dupla porção de quem? De Elias. Elias no seu todo realizou 7 milagres. Aleluia. E a Bíblia retrata que enquanto Eliseu estava em vida, realizou 13 milagres. Qual a dupla porção de 7? 14. Realizou 13 milagres. Mas Eliseu morreu. Faltava um milagre. A Bíblia fala que aonde enterraram os ossos de Eliseu, uma das vezes estavam a enterrar um outro morto. Aquele morto caiu sobre os ossos de Eliseu e ressuscitou no mesmo instante, assim completando 14 milagres. Irmão, a unção é real desde o Antigo Testamento. Não sei se estou falando com alguém. Nós não podemos bloquear a voz de Deus. Não podemos bloquear a unção divina, porque a unção é que? É real. A unção é real. Nós os homens é que temos a mente de bloquear o poder de Deus. Precisamos, homens e mulheres que combatem o reino das trevas. Estamos cansados de ver Satanás a brincar com o povo de Deus. Estamos cansados de ver Satanás a fazer e desfazer no meio do povo de Deus. Quem é a pessoa enviada para manter Satanás calado? Aleluia. Estamos cansados de ver Golias a chegar no povo de Deus e zombar. Tem que se levantar um Davi que fala: quem é esse filisteu incircunciso que se levanta para enfrentar o povo de Deus? Aleluia. Tem que se levantar um Davi nesse lugar, nessa geração, para combater o Golias dessa época. Estamos cansados de ver a mão de Satanás como se fosse o dono do mundo. Estamos cansados de ver a mão de Satanás como se fosse ele quem deve comandar as vidas das pessoas. Não. Chegou o tempo de nós metermos Satanás no seu devido lugar. Amém. Aleluia. Amém. Alguém bate palma para o Senhor. Quem disse que Satanás tem que brincar contigo? Quem disse que Satanás tem que brincar com a tua família? Irmão, estamos cansados disso. Chegou o tempo de nós vivermos o poder de Deus. E para isso,
Deus envia pessoas para treinarem um povo divino nessa unção que se chama graça. Aleluia. Nessa unção que nós temos através do nome de Jesus Cristo. Se levantarem homens desse jeito, irmão, não tem como nós não ver a mão de Deus nessa província. Nunca se limita por causa da idade. Sou mais velho, sou criança, sou jovem. Não. A Bíblia fala que idade não tem nada a ver com espiritualidade. Não digas sou uma criança, porque onde eu te mandar tu irás, e tudo que eu te mandar dizer tu dirás. Jeremias capítulo 1. Eu não sei se vai falar com alguém. Vamos abrir, por favor, Isaías capítulo 10, versículo 27. Você que tem uma Bíblia pode pegar a tua Bíblia rápido. Acontecerá naquele dia que a tua carga será tirada do teu pescoço e o seu jugo dos seus ombros, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Tem que existir a unção para despedaçar esse jugo. Tem que existir a unção para tirar essa carga do teu pescoço. Eu não sei se tu vai falar com alguém nesse lugar. Irmão, a unção dentro da igreja é um fator chave, porque a igreja existe para combater o reino das trevas. Se não fosse para combater o reino das trevas, não haveria necessidade de existir igreja. Aleluia. Não haveria necessidade de existir igreja, porque o reino das trevas é a oposição da igreja. Ele vem para estragar aquilo que Deus construiu desde o princípio. Ele vem para estragar os projetos divinos nas nossas vidas. Mas quando nós carregamos a unção divina, conseguimos despedaçar todo o jugo desigual. Seja bem-vindo ao nosso canal. Siga-nos no YouTube, Profeta Ismael Jaime. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Cá verás ensinamentos e demonstração do poder de Deus, pois que a distância não é barreira para o agir de Deus. O testemunho é uma evidência. E é Oshua.